E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, né, falando sobre licitação, aqui com o professor especialista na área, que é o George Ávila. A gente estava falando, no final do bloco anterior, da questão, muitas vezes, do despreparo de quem participa dessa licitação, e a gente está falando agora do outro lado da moeda, que é o fornecedor. Você estava falando, olha, tem fornecedor que sequer lê o edital. E, às vezes, se chega ao final desse processo, o fornecedor vai lá, cumpre todas as etapas e simplesmente tem um prazo para fornecer aquele produto e não fornece. Sim, é verdade. Existem fornecedores que eles têm, na razão social dele, por exemplo, eu digo assim, de alfinete a avião. Então, o que está aparecendo ali, ele está tentando cotar, né? De certa forma, se for um bom fornecedor interessado, uma empresa séria, ele vai conseguir, ainda que com uma margem de lucro baixa, ele vai conseguir fornecer, né? Mas existem realmente alguns deles que não tratam com a devida seriedade, penso eu, o processo licitatório e acabam incorrendo nessas falhas de entrega, de execução do serviço, de entrega do produto. Isso é muito comum. E o que pode acontecer com esse fornecedor? Olha, existe na lei de licitações, no sistema legislativo, a possibilidade de ele ser penalizado. Então, ele pode tomar uma penalidade que vai desde uma advertência até a suspensão em participar das licitações. E muitos deles não entendem, ou então eles acham que realmente não vão ser penalizados. Eles continuam realmente participando até que a coisa... E tem outro lado também. O fornecedor, muitas vezes, não é má fé dele em não querer contratar, em não querer entregar. Existem questões financeiras ou questões de logística dele que ele acaba colocando os pés pelas mãos, como diz, né? Ou seja, não visualiza, ele não avalia a logística. Exatamente. E aquele contrato, mais uma vez, retornando, né? Exatamente. Ele não avalia especificamente ponto a ponto do edital e o que vai precisar dele. Exatamente. No fornecimento daqueles produtos. Exatamente. Você pega um exemplo, por exemplo, de imobiliário, um setor que eu trabalhei bastante. Então, se você tem uma fábrica ou um representante da fábrica, eles ali estão em sintonia sobre prazo de entrega, sobre matéria-prima que é necessária para você fazer o móvel. O representante sabe dosar prazos de entrega, de logística, de transporte. Então, assim, ele está focado naquele segmento, ele sabe o que está fazendo. E uma empresa que fornece de tudo, ela, vou cotar um computador. Depois que ele dá o preço lá no processo, ele vai saber quanto é o computador na loja, para repassar, às vezes nem tem lucro. Muitos deles acabam incorrendo prejuízo em algumas entregas. E aí isso começa a ser uma bola de neve para ele. O fornecedor não entende um dado interessante que existe. Uma licitação leva, em média, R$15 mil para ser realizada. R$15 mil. Desde a fase interna, em publicações, em gastos indiretos, em pessoal, mão de obra. Então, assim, isso está em torno desse valor. Ela vem se atualizando esse valor todos os anos, né? Então, você pensa que você terminar uma licitação que custou mais ou menos isso, e depois você tem um fornecedor que não entrega, é bastante complicado, né? Existem outras alternativas, mas não é o que se espera. Se espera se publicar, contratar e receber aquela demanda, aquele serviço, aquele produto, né? Isso gera um problema grave, porque fica-se refém desse processo. É um processo que, assim, olha, qualquer lugar que você fala sobre licitação, é meio que um processo que está impregnado, assim, de lentidão, moroso, de burocracia. Isso. Né? E, assim, e às vezes você tem uma legislação, claro, está até avaliando a reforma, né? Alguns ajustes na questão da licitação, né? Isso. Mas que você precisa disso para ontem. Uhum. A adesão a registro de preço pode ser uma solução? A adesão, ela fala do sistema de registro de preços, né? É exatamente para isso que serve o registro de preços. É para planejar as compras, né? A adesão que você se refere é a adesão a uma ata de registro de preços de um processo de licitação que foi regularmente instruído. Então, é uma licitação normal, ela atende aos mesmos trâmites internos e externos que uma licitação para aquisição direta, só que lá na frente, quando o fornecedor for vencedor daquela licitação, ele vai ter o seu preço registrado por até 12 meses. Então, se ele venceu para fornecer um determinado produto por aquele valor, R$100, ele vai ficar com aquele preço registrado por 12 meses. Toda vez que a administração precisar daquele produto, ela vai comprar. Ou seja, isso já mostra que existe um planejamento. Então, a administração pode fazer uma estimativa de 100 unidades
e durante 12 meses comprar até 50, 40, não tem problema. E outros órgãos que quiserem podem aderir a essa ata, dentro dos limites e atendendo às formalidades legais, ela pode comprar sem realizar a licitação. Isso agiliza? Agiliza demais, agiliza bastante. Porque às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo, papel. Sim. Tem um órgão, tem um registro de preço que um determinado órgão foi lá, solicitou e já compra através desse registro. É mais fácil um outro órgão da outra secretaria, daquele mesmo estado, fazer uma adesão àquilo que já existe, Sim. claro, havendo a possibilidade de fornecimento, né, pelo fornecedor, e do que abrir um novo processo de licitação para comprar o mesmo item, com as mesmas especificações, que, olha, não é incomum a gente ver isso. Não. Existem por aí vários processos iguais, né? Aqui no nosso estado, graças a Deus, a gente tem uma central de compras e ela é responsável por grandes contratos, grandes atas de registro de preço e a nós, enquanto órgão, vamos dizer, nós assim, outros órgãos, outras secretarias que desejem participar daquela ata, na fase interna ela já pode dizer que quer ser participante. É mais fácil ainda do que você aderir. Você sendo participante daquela licitação que um órgão maior está promovendo, centralizou aquela compra, é mais fácil você comprar ainda. Ou seja, o processo de licitação é um processo realmente que já remete à questão da lentidão, mas há ferramentas e há outros processos, né, que são paralelos, que permitem agilidade em muitos casos. Professor, daqui a pouco a gente vai retomar o nosso bate-papo, a gente vai ao último intervalo do programa de Utilidade Pública de hoje e a gente volta já.